Bom, boa noite, turma. Todos bem-vindos ao podcast do Despertar. Um dia muito especial. Começamos aqui com nosso parceiro. E aí, galera, eu sou o Gabriel. Vou entrevistar hoje essa fera aí, o Matheus, nosso embaixador, né? Embaixador do nosso evento. Vamos trocar essa ideia e esse é o nosso episódio piloto. Vão acontecer versões futuras, se tudo der certo. Mas é isso aí. Pode falar um pouco para nós, Matheus, sobre você, o teu trabalho, né? Quem é tu? O que tu faz? Bom, vamos lá. Turma, boa noite para todos vocês. Gabriel, prazerzaço estar aqui. E, cara, eu sou, vamos dizer assim, um obstinado, cara. Um obstinado por pessoas, um obstinado por sonhos. Tu sabe que é mania de italiano não consegue esperar as etapas certas para a vida, tem que antecipar. Então, desde que comecei a trabalhar, cara, com 14, hoje estou com 22. E nessa caminhada, cara, sempre uma coisa que eu pensei é, poxa, eu acredito que todas as pessoas têm o direito de ter uma vida próspera. Só que ao longo da caminhada a gente começa a perceber de, poxa, por que a minoria das pessoas conseguem de fato atingir aquilo que elas sonham para a vida dela? Ou se não, por que a maioria da galera sonha, mas o sonho morre junto com elas no papel? Aquela velha história, o lugar onde mais existem sonhos é no cemitério. E aí, por fim, por que será que a grande maioria das pessoas, depois desse tempo de pandemia, tempo de doença e todas essas catástrofes em escala mundial que a gente vem tendo, já perdeu a oportunidade de sonhar? Então, cara, eu posso resumir que, ao invés de falar, pô, eu sou consultor, eu sou treinador, eu sou mentor, ao invés de nomear o que eu faço, prefiro dizer quem eu sou, que é esse cara feliz, cara alegre, obstinado pela vida, obstinado por pessoas e principalmente pela capacidade de tornar sonhos reais. E tá aí o Despertar, é mais uma oportunidade, mais um movimento em busca disso, em busca de traduzir sonhos na realidade. Massa, entendi. E eu gostei dessa ideia, né? Porque a gente às vezes fica muito focado no o que, né? E não no porquê, né? E tu vai direto no porquê. Então, eu sou o que eu sou? Eu sou treinador, eu sou palestrante. Mas, né? Por que tu é? E assim, essa questão da tua idade, né? Eu vejo que isso deve ser talvez uma barreira grande que tu deve enfrentar, sim. Porque sempre vai ter aquela pessoa, né? Que muitas vezes é a pessoa, essa justa pessoa que não tem o sucesso que quer, que vai te olhar com os olhos de, ó esse piá aí, tantos anos, já quer falar, né? Como é que tu enxerga, né? E o que tu falaria para uma pessoa dessas, assim, né? Se viesse, Massa, como cara. é que tu justifica Massa. isso sendo tão novo e se levantando para falar, né? Com boas intenções, assim. Cara, acho que a verdade é que resultado comprova qualquer coisa. Primeira história, prova social. Tempo não revela sabedoria, isso é fato. Porque se você dizer assim, pô, eu tenho 40 anos de vendas, eu sou há 40 anos vendedores, mas nesses 40 anos você fez todos os dias a mesma coisa, você fez o mesmo plano de venda, a mesma estratégia de divulgação, para o teu mesmo público, com o mesmo produto, embora você tenha 40 anos de estrada, você não tem experiência de 40 anos, porque a tua experiência revela só um teto de conhecimento que foi aquilo que você atingiu. Então o fato é que, para mim, tempo não revela necessariamente sabedoria e tempo não revela experiência. É claro que quanto mais o tempo vai passando, mais escala a gente vai pegando, mais aprendizado a gente tem, mais acerto a gente tem, mais a gente cresce o nosso know-how, nossa bagagem. Mas acho que a principal capacidade que essa galera, principalmente essa galera jovem, precisa aprender é que o que eu preciso para conseguir me posicionar no mercado desde cedo, primeira coisa, você tem que ter um resultado comprovado. Tem que ter um resultado comprovado. Todo mundo quer começar a empreender e, pô, eu quero começar ganhando dinheiro, eu quero começar faturando. Cara, começa agregando valor, começa entregando um resultado efetivo, começa vendendo o teu produto, vendendo o teu serviço. E na medida que tu vai conquistando o resultado, arando o terreno, criando relacionamento com as pessoas, acho que aí você tem espaço para crescer. Então, sim, problema sempre tem, mas se você for muito velho é porque você é velho e já não é mais disruptivo. Se você for muito novo é porque você não tem experiência. Então, cara, essa história de tempo perfeito pra mim não existe. Tempo perfeito pra mim não existe. Eu acho que é o tempo de cada um. E se nós formos capazes de nos reinventar a cada momento de baixa que a gente passa na nossa vida, tirar um aprendizado, esse aí é o primeiro passo. É aquela história, cara. Relacionamento, se tu fizer salmão, risoto, vinho branco em todos os dias do namorado, cara, o primeiro é bom, o 10º teu namorado já quer te largar. Sim, entendi. Eu concordo muito com esse teu discurso, né? Então, o que é mais de comum é essa, né? A pessoa tentar usar a autoridade como um tempo, mas ela passou grande parte desse tempo na zona de conforto, né? Então, ela tá há tantos anos ali fazendo a coisa, mas ela tá reproduzindo a mesma coisa e não tá aprendendo nada de novo. Exato. E tu, eu já vejo que é exatamente o contrário, né, cara? Eu te conheço, assim, o pouco que eu te conheço, já vejo que tu é um cara, né, disciplinado e essa coisa do banho gelado e acorda cedo, né? Difícil pra caralho. Mas é isso aí. Então, né, essa é uma pergunta que eu acho que
que é interessante, assim, sobre a zona de conforto, né? Falando entrando nesse gancho, qual que é o segredo, né? O teu segredo, assim, para, né, identificar primeiro, né? Será que eu estou na zona de conforto, né? Independente de qual área, e como sair, né? Como identificar e como sair da zona de conforto, que é um problema geral, né? Nível mundial hoje, é permanecer parado, né? Cara, tu sabe que assim, ó, quando a gente fala de zona de conforto, tem uma coisa que a gente tem que entender. Primeiro que é aquela história, se a zona do conforto realmente fosse confortável, pô, ninguém ia querer sair desse negócio, porque se tá bom, não vou querer sair. Então, zona de conforto acho que é uma nominação que a gente tem, mas pra mim, zona de conforto não existe, porque no momento que você se identifica, pô, preciso sair da minha zona de conforto, é porque já não tá mais confortável. É porque você sabe no teu íntimo que tu quer algo a mais, que você precisa crescer, que você quer evoluir. E pra mim, cara, problemas mundiais, zona de conforto e procrastinação, vamos pegar esses dois assuntos. A procrastinação, ela tem dois vieses. Por um lado, a procrastinação, como a zona de conforto, elas são necessárias. Por quê? Para que você tenha ócio criativo, para que você possa desfrutar, para que você possa fazer, também viver bons momentos dentro da tua vida pessoal, tá? Só que por outro lado, a procrastinação e o medo de sair da zona de conforto, muitas vezes ele pode representar o medo da próxima fase. Por quê? O que é a zona de conforto? Tu imagina que tu aprende. E esse aprendizado ele vai te gerando um resultado. Então você aprende mais resultado, aprende mais resultado. Só que no momento que você parou de aprender, no momento que tu parou de buscar novas conexões, no momento que você parou de buscar novos produtos, a tua estada de resultado ela não tem como crescer porque a tua barreira de conhecimento está te limitando. Então, pô, como que eu saio da zona de conforto? Você precisa entender que o teu resultado é fruto do teu ambiente, é fruto dos teus relacionamentos, é fruto dos livros que você lê, é fruto das atividades que você faz. Então, pô, quero sair da zona de conforto. Primeiro, identifica para onde você quer chegar. Qual resultado novo eu quero ter? Pô, eu quero aumentar minha carga horária de livros, eu quero emagrecer, eu quero faturar mais. Para onde você quer ir? Depois disso, dentro da zona de conforto, pensa, o que eu tenho que mudar nos meus relacionamentos, nos meus ambientes e no meu hábito? Matou a charada. Sim, é isso aí, eu concordo contigo bastante. E é isso, né, cara? A zona de conforto, ela não é confortável, né? Essa é a grande contradição da palavra, porque a gente quer sair, né? Mas é ali onde a gente tá aquela coisa, e aí você falou essa coisa do medo, né, mano? E assim, o medo, né, eu vejo, pelo menos, que ele é positivo também. Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia fazer de tudo, né? E aí eu gosto... E não ia fazer nada certo, né, mano? Como? E não ia fazer nada certo. E não ia fazer nada certo. Mas, né, e tem uma coisa do medo que eu acho positivo, é aquela frase que é o tesouro que você procura está na caverna que você mais tem medo de entrar, né? E eu acredito muito nisso também. Então, são duas faces que eu vejo assim, que por um lado, o medo, ele nos impede de fazer as coisas, mas por outro lado, a gente tem que olhar para ele também e ver se tem uma coisa que não sai do nosso pensamento e a gente tem medo, talvez seja exatamente essa coisa que a gente tem que fazer. E é isso que eu vejo, né, que a gente pode fazer um gancho aqui sobre o evento O Despertar, né, que você vai participar, tem toda essa organização, ainda não foram reveladas muitas informações, mas eu acho que esse é um dos pontos chaves também para a gente falar assim, né, que não é a perda do medo. O medo vai ficar ali para sempre, né? Mas é esse identificar o medo e ter a coragem e ir atrás dos seus objetivos, né? Eu queria saber qual que é, né, essa coisa que tu tem, assim, da onde tu pega essa coragem para seguir, né, o teu caminho, conquistar tuas coisas, e onde as pessoas podem encontrar essa força, né? Cara, a verdade é que assim, ó, todos nós temos fraquezas, todos nós temos vulnerabilidades, e acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a aceitação. Cara, aceitar que você é humano, aceitar que você tem falhas, aceitar que talvez se o outro tá prosperando você não tá tudo bem. Cara, esses são ciclos da vida. Eu passei por isso, eu vou passar por isso e todos nós vamos passar por isso. Uhum. Acho que a diferença, cara, é a gente entender que, pô, você não pode deixar o teu medo virar um bloqueio. Por quê? Porque o medo é bom. Toda vez antes de eu entrar num palco, cara, minha primeira palestra foi uma bosta, cara. Hoje eu vejo que a minha palestra tá muito melhor do que aquela primeira, e com certeza daqui 10 anos eu vou achar uma bosta que eu tô fazendo hoje. E esse é o ciclo, mas mesmo assim, toda vez antes de eu subir no palco, toda vez antes de eu dar uma palestra, eu tenho frio na barriga, entendeu? Eu tenho aquele geladinho normal, e isso é bom, porque esse medo ele me ajuda a canalizar a energia, a canalizar a concentração, toda essa adrenalina que o corpo tá descarregando, na atividade que eu preciso fazer, eu faço ela com eficácia. Mas o problema é quando você deixa esse medo se tornar um bloqueio, ou seja, quando ele é tão grande ao ponto que ele impede o teu movimento. Então, agir com medo tá tudo bem.
Porque você não pode deixar ele se tornar tão grande que ele se torna ponto de bloqueio. E é por isso que muitas pessoas não empreendem, é por isso que muitas pessoas, pô, eu vivi um relacionamento tóxico, esse relacionamento me fez mal. Agora eu vou me bloquear porque eu acho que todos os relacionamentos que eu entrar serão tóxicos. Não é assim. E a mesma coisa empreender. Pô, quebrei uma vez empreendendo, quebrei uma vez na minha empresa, tá? Então agora eu nunca mais vou ter uma empresa porque senão eu corro o risco de quebrar. A gente saber distinguir isso e essa, cara, essa coragem, essa força, cara, vai muito do crédito de cada um. Pra mim, essa primeira força vem de Deus, cara. Vem de Deus, é da nossa força motriz, é da nossa força interior, é quando a gente tá debaixo de um propósito. E essa força tem que vir de você, é você entender o que você quer da tua vida. Porque é aquela velha história, cara. A responsabilidade pelos nossos resultados, bons ou ruins, é nossa. Ninguém pediu pra gente ser feliz, próspero ou realizado. São incumbências nossas. Então essa força tem que vir de você, do rumo que você quer dar pra tua vida. Entendi. É massa, mano. Bom que tu tocou nesse esse ponto da espiritualidade, né? Que é algo que também tem a ver com o evento... Obrigado. Tem a ver com o evento O Despertar, né? E tu tocou bem nesse ponto-chave, né? Eu também vejo isso para mim hoje, né? Desde que eu me tornei uma pessoa mais espiritualizada, a vida ficou, né? Não é um chão, eu ouvi uma coisa às vezes que, né? Se a nossa vida ela fosse uma mesa, né? Então tem as pernas e conforme vai quebrando essas pernas, a mesa cai. Mas se tu tem uma força maior te segurando, né? Uma corda que segura essa mesa, teu chão pode cair inteiro que tu permanece ali, né? Então eu vejo que é bem isso, né? Uma força maior que nos segura. E eu vejo que é algo que falta muito hoje nas pessoas, né? Apesar de... Eu até estava vendo um dado, 97% dos brasileiros acreditarem em Deus, a gente enxerga que é uma... 97%? 97%, é bastante, né? É muita gente, cara. Se tu vai pegar os países, tipo, da Europa... Ó, deixa eu fazer um pedido, deixa eu fazer uma pergunta, olha só. Se 97%, tu me responde isso aí, se 97% das pessoas acreditam em Deus... Por que essas pessoas não acreditam nelas mesmas? Porra, cara. Se Jesus falou, se tá na Bíblia, vós sois deuses, ou seja, cada um de nós carrega um Deus em si. Se 9,7 a cada 10 brasileiros acreditam em Deus, por que será que a gente não é capaz de acreditar em nós mesmos, cara? Porque eu acho que é aquela barreira que existe, né? É uma crença um pouco rasa que se tem, né? Dominada, eu acho que por algumas religiões, assim, que é mais baseado no medo, né? Então é aquele medo de Deus e não na crença no que... vamos dizer assim, uma espiritualidade mais aberta, né, da crença de Deus em si mesmo, né, e eu acho que é isso que tem que andar lado a lado, acreditar que existe uma força maior, mas essa força também está dentro de nós, né, e eu acho que as pessoas pecam, né, Nossa. Ironicamente, pecam em enxergar isso, né, então falta, né, e eu vejo que também é uma grande dúvida das pessoas, assim, como praticar, né, e é isso que eu queria te perguntar, assim, uma pessoa que tem religião ou não tem religião, acredita em Deus e tá sempre para baixo, assim, né? Ela ouve a nossa conversa que ela tá falando, tá, eu quero buscar essa força dentro de mim, eu quero ter essa coisa. O que a pessoa pode fazer, assim? Como praticar e aplicar, né? Sempre pensando nessa coisa, como aplicar na vida, né? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, pelo menos para mim, Deus tem que ser trabalhado que nem dinheiro. Como assim, Mateus? Sem tabu. Cara, a maioria de nós tem problemas financeiros por quê? A maioria das empresas tem problema financeiro porque dinheiro é algo que tá obscuro, é algo que a gente coloca uma venda e não quer olhar como Deus. A gente lida com Deus com muito tabu, cara. Então, pra mim, o que são as religiões? As religiões é um Deus central que você tem usando várias roupas, cara. Um tá de camisa social, outro tá de camiseta, outro tá de regata. São várias roupas pra quê? Pra que eu possa me identificar mais com esse, então eu vou pra esse credo, mas na verdade é um Deus só. E esse Deus, como que eu começo, cara? Eu acho que você tem que encontrar qual que é o teu Deus e qual que é a forma de você manifestar ele. Por exemplo, hoje eu tenho catequese, tenho crisma, tenho eucaristia, dormi na minha missa de eucaristia, foi um negócio bizarro, assim, começou a ter um momento de catarse, assim, muito forte na minha vida, mas hoje eu trabalho num terreiro de Umbanda, eu vou rezar todos os dias, quase no seminário da Nossa Senhora de Fátima. Quando eu pego o ônibus para ir pra facu, eu me coloco de joelho dentro da igreja católica. Então, pô, que religião que tu é, Mateus? Cara, eu tenho vários lugares em que eu manifesto a minha fé. Mas a fé, pra mim, ela tá em todos os lugares. A fé tá em quando você acorda e você tem gratidão. A fé tá no sol, a fé tá na... Então, como que eu começo, Mateus? Eu tô perdido, pô, quero acreditar em algo maior, acho legal isso.
Começa buscando encontrar o teu Deus dentro de si. Porque é uma coisa muito comum que as pessoas fazem de, quando eu tô mal emocionalmente, quando eu tô abalado dentro da minha vida, eu começo a buscar respostas fora. Então eu quero buscar uma migalha do prazer no dinheiro, eu quero buscar uma migalha do prazer nos relacionamentos, e isso não vai me suprindo, não vai me suprindo. Então como que eu começo com a minha fé? Busca a tua fé dentro de si. Acho que se cada pessoa conseguir chegar num equilíbrio emocional, se cada pessoa conseguir entender, poxa, quem eu sou, qual é a minha identidade, aonde que eu tô e o que Deus representa para mim, fica muito mais fácil expandir a consciência, fica muito mais fácil despertar para tua singularidade, para tua identidade e dominar sobre a terra, cara. É isso aí. E eu achei perfeito assim essa tua ligação, né, que tu falou que a gente tem que lidar com Deus que nem a gente lida com o dinheiro. E, na verdade, são duas coisas em que o brasileiro é péssimo e são esses dois, são esses dois pontos centrais que a gente quer trazer, tanto nesse podcast quanto no evento Despertar. O que a gente vai falar? Vai falar sobre Deus e dinheiro, em resumo. Cara, fora. Evento mais louco que já teve no país, certeza. E é isso, né? Porque aí que eu acho que vem a grande sacada, né, de uma das máximas do evento que a gente está trazendo, que é o equilíbrio da vida material e espiritual. Porque tem que ser um trabalho conjunto para a coisa fluir, né? É como uma gangorra, ela vai e volta. Tu tem que estar ao mesmo tempo trabalhando dos dois lados. E o que a gente vê? Pessoas muito ricas, que não trabalham espiritualidade, se sentem vazias, e pessoas extremamente espiritualizadas que vivem uma vida, às vezes, com sofrimento desnecessário, porque não ganha dinheiro, porque não sabe, né? E é isso que a gente quer trazer, né? Nesse evento que vai trazer, assim, essa união, né? Que é uma coisa eu nunca vi, pelo menos em nenhum lugar, É aquela história, cara, é aquela história. Tem muito rico triste e muito espiritualizado pobre, cara. A gente precisa mudar esse negócio, porque, cara, olha só, uma das premissas do evento que eu acredito, o que as pessoas fazem? Vamos pegar quociente físico, quociente almático e quociente espiritual. Vamos aprofundar pra caralho a conversa, olha só. Cara, a gente começa olhando pra nossa vida física, pro nosso mundo material. Então, eu chego aqui na Terra, eu tenho a minha identidade, eu vivo na minha família, eu vou pra escola e eu começo a perceber que a materialidade é muito importante. Ou seja, que eu preciso devotar o meu tempo, eu preciso devotar a minha energia pra construir a minha casa dos sonhos, pra ter um bom trabalho, pra conseguir o carro do ano e pra conseguir prosperar financeiramente. E a pessoa consegue. Então ela trabalha, ela estuda, ela vai empreender, ela vai em evento de venda, vai em evento de marketing, aprende, começa a ganhar dinheiro, começa a gerar renda, começa a gerar patrimônio. Só que chega um dado momento que o relacionamento conjugal dessa pessoa está abalado, que o relacionamento com a família está abalado. E essa pessoa sente um vazio existencial. E então essa pessoa começa a buscar, mas será que existe um propósito por trás disso tudo? Será que existe missão? E essa pessoa começa a buscar propósito. Ela vai ler Simon Sinek, ela vai ler esses caras aí, vai começar a entender liderança e propósito e papapá. E ela talvez também não encontra. E quando ela não encontra, ela vai aprofundando cada vez mais e aí ela começa a chegar lá no espiritual. Mas então será que existe um Deus que comanda tudo isso? E aí eu começo a me apegar em alguma religião para tarde da vida, às vezes aos 30, 40, 50, 60 anos eu entender que a ordem não é físico, almático e espiritual, é ao contrário. Todos nós somos espíritos. Eu estou Mateus, você está Gabriel. A gente não é isso, nós somos espírito, independente do teu credo. Quando a gente reconhece, que eu sou espírito, eu estou numa passagem terrena, você entende que primeiro vem o espiritual. E na camada do espiritual está a tua identidade, está quem você é, a tua missão, a tua essência, a tua centelha divina, como a gente chama. E quando você reconhece a tua identidade, você traduz isso num quociente almático para o teu propósito. Bom, já que eu sei quem eu sou, como eu vou usar o que eu sou como propósito das minhas ações? E propósito, diferente do que a galera acha, não é algo misterioso, bonito, que tá nas nuvens, no céu. Propósito é você entender o destino das tuas ações. Então, tu te alimenta da maneira que você se alimenta. Por quê? Você acorda cedo ou tarde. Por quê? Você trabalha nesse lugar que você gosta ou não gosta. Por quê? E via de regra as pessoas não sabem sequer responder. Então, quando você tem um quociente espiritual equilibrado, esse quociente espiritual te leva para um quociente almático quando você revela propósito. Então, descobri identidade e revelei propósito. Agora tu traduz em missão, Agora tu vai governar sobre a terra, porque daí tu começa a entender que dinheiro, carro, casa, trabalho, tudo do material são ferramentas para servir a tua vida. É aquela premissa, coisas servem pessoas e não ao contrário. O problema é que com essa crescente tecnologia, com essa crescente evolução do materialismo, a gente coloca o material num pedestal como se estivesse acima de nós. E aí essa pessoa vai passar a vida inteira buscando respostas que precisa começar por ela mesma. E aí depois a gente aprende a ganhar dinheiro, depois a gente aprende sobre marketing, mas não adianta aprender ferramenta se tu não sabe que porta tu quer abrir. Entendi, mano.
Eu concordo. Viajei legal agora. Não, Viajei mas pra é caralho isso aí. agora, velho. E tu colocaria que esse é o despertar, então? Isso é despertar? Cara, E despertar só no evento, tua... despertar só no evento. O despertar é tu assumir essa espiritualidade e incorporar na tua vida e viver. Cara, olha só, o despertar vai ser trabalhado pra caramba, mas eu acho que o despertar é justamente isso, pô, revelar a identidade, clarificar o propósito e dominar as ferramentas. Olha só, revela a identidade, eu tu entender, porra, quem eu sou, quem é o Mateus, quem eu sou. Depois disso, você vai pegar o teu propósito. Eu revelei a identidade, agora eu tenho que clarificar o propósito. Qual que é o propósito por trás de todas as minhas ações? E depois tu domina a ferramenta. Depois tu domina. Só que tem gente que vive muito aqui, pouco aqui. Tem gente que vive muito aqui. Então a gente precisa ter um equilíbrio constante nessa coisa. É aquela história que quem está debaixo de um propósito, quem está debaixo de um favor, esse cara segue na vida decolando. Deus não vai decolar o avião, mas Deus é o voo que faz o avião ir mais rápido, é o sopro do vento que faz o avião ir mais rápido. Então precisa ter essa ordem. Acho que isso é uma das etapas do despertar, não tudo, mas uma das partes do despertar. Eu achei perfeito essa ideia que tu falou do avião, porque ela casa na minha cabeça assim, né? A vivência que eu tenho é que a gente fala a gente fala aqui até de uma forma leviana, mas a realidade é que é muito difícil, tu equilibrar a vida material e espiritual. Total. Eu vejo que tu é uma pessoa que tá nessa caminhada há mais tempo que eu, né? E eu vejo uma firmeza, assim, né? Até uma inspiração, essa disciplina, essa coisa. Mas, cara, foi perfeito nesse teu ponto, que é difícil a gente colocar o avião no ar. É difícil. Mas depois que o avião tá no ar, vai embora. E o que a gente vê, né? Isso é o que a gente chama até do ciclo da estagnação. A gente vê o avião que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá faltando aquele gás, né? Essa coragem, essa fé, essa conexão, enfim, para fazer o avião decolar. Uma vez que o avião vai embora. Não volta. Dá trabalho também para manter? Dá. Mas, cara, é o levantar ali que as pessoas estão falhando, né? E dá para colocar o despertar como isso também, né? A gente levantar... Porra, colocar o avião no ar. Colocar o avião no ar, né? Cara. Sabe que, cara, é difícil. Eu, por exemplo, assim... Nessa idade que eu tenho, cara, eu fui colocar o meu avião no ar e hoje eu considero que ele tá um pouquinho, tá começando um rasante aí e tem muito a subir, cara, mas eu fui colocar o avião no ar depois de semanas, meses buscando um diagnóstico para uma doença que lá em Porto Alegre os médicos diagnosticaram como se eu tivesse alguma espécie de um problema mental, cara. Então, lá na época da minha crisma, olha que doideira, cara, no dia da minha crisma, quando a gente foi num restaurante comemorar a confraternização da crisma, cara, eu tava lá naquele lugar e, cara, eu comecei a sentir que aquele lugar tá muito quente, muito abafado, eu era criança e falei pros meus pais, olha, eu não tô me sentindo bem. E nisso eu comecei a sentir meu coração bater forte, as pernas ficarem trêmulas. Quantos anos tu tinha? Cara, eu tinha 12 para 13. Comecei a sentir mal, a visão ficou turva e eu desmaiei. Fiquei 30, 40 minutos acordado, acordei lá na UTI, aquela parada toda, pô, onde é que eu tô, o que tá acontecendo? Eu desmaiei, primeiro episódio que aconteceu na minha vida. E acordei bem como se nada tivesse acontecido. Acordei bem, saí do hospital com os meus pais, com medicamento, só que aqueles desmaios começaram a se tornar recorrentes. Eu desmaiava 1, 2, 3, até que no pico eu desmaiava quase todos os dias. Cara, então eu fui buscar diagnóstico na minha cidade, buscar diagnóstico em Passo Fundo, graças a Deus tive oportunidade para isso, e quando chegamos lá em Porto Alegre, ninguém entendia o que eu tinha. Cara, fiz ressonância magnética, raio-x, tomografia, porra, todo tipo de exame que tu puder imaginar, e não tinha resposta. Até que meus pais voltaram de Porto Alegre, naquela época eu ainda era filho único, com diagnóstico de que o Mateus tem algum tipo de problema não identificado, alguma coisa na cabeça, cara. E aí depois, aos poucos, eu comecei a entrar pelo Reiki, comecei a entrar no Reiki entrei para terapia, na terapia fui também psiquiatra junto, então numa engrenagem foi se formando, descobri o centro de Umbanda, e não que a Umbanda seja certa, mas foi um lugar lá que eu me identifiquei, onde eu comecei a praticar o autoconhecimento. A verdade é que a gente tem que distinguir religião de espiritualidade, vamos entrar nesse ponto depois, nós temos que distinguir isso aqui. Então lá que eu comecei a ter o meu processo de autoconhecimento, começar a entender quem eu era, começar a entender por que aquilo estava acontecendo no meu corpo, e hoje é muito normal. Pô, eu tomo remédio para dor de cabeça, tem pessoas que tomam remédio para dor de cabeça todos os dias. Me sinto cansado todos os dias. Olha só, cansaço físico é normal, cansaço mental não pode ter, cara. Só tem cansaço mental a pessoa que tá fora do propósito, que não faz aquilo que ela faz com paixão, com tesão, com amor. Poxa, tem gente que trabalha o ano inteiro esperando uma semana de férias para poder descansar. Isso não é vida, cara. Sim. Então, não é fácil colocar o avião no ar? Não é, cara. Eu comecei assim, com uma série de problemas físicos realmente decorrentes de uma falta de olhar para dentro de si ainda quando eu era criança.
E tenho certeza que vou continuar esse processo durante a minha vida inteira. Então, a mensagem que eu tenho para te dizer, que você que está querendo colocar, pô, em 2023, eu quero colocar meu avião no ar, eu quero decolar, mas eu começo, eu freio, eu começo, eu freio, eu começo, eu freio. Eu tenho que dizer, é uma decisão. É uma decisão e aquele conceito de decisão irreversível. Toda a tua caminhada te tornou para que você fosse quem você é hoje. E a partir de hoje é uma decisão de não voltar mais atrás, que talvez seja, abre aspas, o primeiro passo para que você possa tirar esse avião da pista e começar a decolar. Sim. E eu acho que é uma coisa muito importante, né? Tu falou dessa questão do cansaço mental e do avião, é saber a direção do avião antes, né? Antes de tudo, tipo, do avião decolar, é para onde, né? Tu falou isso também no início do propósito, para onde o avião tá aí. Porque a pessoa que tá, vamos dizer assim, fazendo uma coisa, né? Ela quer ou ela acha que quer alguma coisa na vida dela e ela tá ali bambeando. Ela tem que, às vezes, parar e se perguntar, tá, mas é essa a direção mesmo? Por quê? Porque eu acho que a gente tem uma ajudinha, assim, vamos dizer, né? Que as coisas que não dão certo, elas não dão certo porque elas não são as coisas para dar certo, é para estar fazendo outra coisa. Deus escreve certo por linhas tortas. Ela nos mostra o caminho que não é, né? Então, tipo assim, eu identifico isso na minha vida. Se tá muito desgastante fazer uma coisa ali mesmo, cansaço mental, como tu disse, cara, talvez não seja a coisa. Talvez tá na hora de repensar a estratégia, talvez tá na hora de dar um giro de 180 graus na vida e voltar, né? Porque não importa a velocidade, isso tá na direção errada, né? E aí tu entra nesse ponto, né, do autoconhecimento, cara, que o autoconhecimento é o primeiro passo. Cara, tem muita gente que tem medo de olhar pra dentro de si. E se você tem medo de olhar para os teus sentimentos, se você tem medo de olhar para a tua vida, como é que você quer que teu dinheiro dê certo se você não se conhece? Como é que vai conhecer o teu dinheiro se você não sabe quem você é, pô? Então, essa é uma etapa muito importante da nossa construção. E o autoconhecimento, para mim, é uma das partes mais essenciais. Isso que você estava falando. Cara, como que a gente pode falar A gente falou do avião de ter direção. O que eu considero, cara? Tem muita gente que não age porque, eu tô esperando o momento perfeito. Então eu quero planejar. Cara, eu trabalho com consultoria, eu trabalho com planejamento todos os dias. Então, tu precisa de um planejamento? Sim. Tu precisa de uma direção? Com certeza. Mas a falta de ter 100% de clareza pode te impedir de agir? Não. É aquela premissa, coloca o pé que Deus coloca a terra. Coloca o pé que Deus coloca a terra. Então, eu tava fazendo agora, essa semana eu acabei um programa de mentoria que eu lancei de planejamento para 2023. O que eu falei? Que num plano anual, o teu o que pode mudar desde que o teu porquê não mude. Então, eu quero tirar férias em Nova York com a minha família, porque isso é importante, eu quero estreitar os laços com os meus pais. Aí no decorrer do ano, tu começa a fazer o orçamento, tu percebe que Nova York tá muito caro, que não vai dar pra ti, e tu resolve levar pra Balneário Camboriú, passar 3 dias, um final de semana com a tua família. Beleza? Cara, sem problema nenhum. Teu o que mudou? Sim. Teu porquê, cara, teu porquê se mantém igual. Então o planejamento tem que ter direção 100%. Não ter 100% de clareza pode me impedir de agir de maneira alguma. O teu o que pode mudar desde que o teu porquê se mantenha intacto. Acho que essa é a verdade. É isso aí, eu entendi. O porquê, né? O porquê é o mais importante, assim, como que foi o que a gente começou. Tu falou, né, de um tópico que a gente tinha que entrar, então, da diferença de religião para espiritualidade. Qual que é essa visão tua que tu tem? Cara, pra mim, vamos lá, vamos viajar de novo, vamos viajar total. Normal. Véio. Só falta trazer um charutão aqui, tá? Vamos viajar total. Cara, eu acho que daqui uns anos religião não vai existir, tá? Eu acho que daqui uns anos, talvez daqui muitos anos, a gente não vai mais escutar o evangélico, o católico, o umbandista, o espírita. Por quê? Porque, como eu falei, cara, pra mim, ser uma pessoa... Você pode ser uma pessoa espiritualizada sem estar presente em nenhuma religião? Sim. Sim, por que não? A gente tem muito tabu, cara, e o que a religião faz, que pra mim é a minha maior crítica às religiões. As religiões colocam barreira na tua fé. E turma, vejam só, a gente tá falando sobre grana, a gente tá falando sobre empreendedorismo. A gente coloca barreiras na nossa fé. Por quê? Porque a minha ritualística tem que ser assim, tem que começar com o culto, depois do culto tem que ter o cântico, depois do cântico tem que ter a homilia, depois da homilia tem que ter a oferta. Cara, por quê? Por quê? Então nós precisamos de um rito para ter ordem, ok? Perfeito. Mas eu posso restringir a minha fé assim? Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, Ele está em tudo, Ele está em todos. Se na Bíblia está escrito, vós sois deuses, será que o Deus não está nas árvores, não está na água, não está no sol? Será que o Deus está numa religião e não está em outra? Se a gente vê milagres acontecendo na religião A, na religião B, na religião C, qual que é a certa?
Sim. Não existe certo. Então, o que a gente tem que entender? Eu posso ser uma pessoa espiritualizada sem ter religião? Sim. E para mim, o que é ser espiritualizado? É viver de acordo com os teus princípios. Existem princípios do mundo que nós precisamos respeitar? Com certeza. Eu não posso sair aqui com uma bazuca, não gostei de você, pô, vou te matar. A gente tem leis que nós precisamos respeitar no mundo. Mas a verdade é que ser uma pessoa espiritualizada tem a ver com você estar num constante processo de autoconhecimento, estar num constante processo de desenvolver o teu equilíbrio, ou como o Thiago Brunet fala, a tua inteligência emocional. Estar num constante processo de honrar aquilo que você tem, ou seja, gratidão, agradecer aquilo que você tem, mas sempre estar insatisfeito positivamente, conceito do Geraldo Rufino, para ir além. Pô, a gente vê muitas pessoas aqui no Facebook, 7h59 da manhã, gratidão pela vida, 8 horas tô brigando no trânsito. Cara, que coisa é essa, velho? Sim. Então a espiritualidade, ela se distingue totalmente da religião? Sim, porque quando a gente fala de espiritualidade, você fala de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, você fala de expansão de consciência, ou seja, você pensar sobre a tua própria vida, sobre o teu próprio teto de conhecimento. Talvez, cara, a principal mensagem que a gente possa passar é: não coloca barreira no conhecimento. Não coloca barreira. Quanto mais você conhecer, e principalmente quando você mais aplicar aquilo que você conhece, mais potencial você tem de monetizar. Sim. Cara, tem vários cursos. Por exemplo, esse ano, cara, o curso que mais me deu grana, onde eu ganhei mais dinheiro esse ano, foi com treinamento. O treinamento que eu ministro hoje é um treinamento que vem da minha história, muito ligado à espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Algo que talvez há 3, 4, 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a ler, nunca pensei que eu iria monetizar essa coisa. Então talvez a gente tenha que trocar um pouquinho o foco de parar de olhar apenas para o dinheiro e começar a pensar: o dinheiro, como os resultados, também é uma consequência de todo o trabalho que eu faço por detrás dos panos, por detrás das cortinas. Sim. Isso começou a acontecer na minha vida. Também, mano, que eu concordo, eu vejo assim, que quando eu parei de pensar em dinheiro, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Comecei a pensar em direção e propósito, e aí o universo vai nos dando, assim, né? E eu acho que isso vem um pouco, que a gente pode falar, assim, de crenças limitantes, né? Crenças limitantes que vêm das religiões, mas vêm da sociedade, vêm da ideia em geral, né? E eu acho que uma fase do despertar, né? Que tá conectado é a gente se libertar dessas crenças limitantes. Porque, cara, eu por muito tempo na minha vida, inconsciente, talvez até persista hoje, o cara vê o dinheiro como algo ruim também, né? Então, tem essa coisa que vem das religiões, assim como o dinheiro, né? Que tu tem que ser pobre e tal, e a coisa assim não é, cara. Se, né, pegando a frase, agora esqueci, né? Mas não é semideuses, é co-criador, né? Se tu é co-criador, por que tu tem que ser pobre? Por que tu tem que sofrer, né? É uma coisa, assim, que a gente vê que tem muitas camadas e volta sempre nessa coisa, né? Autoconhecimento, olhar para si mesmo e o que eu quero e o que eu vou fazer. E dói, né? Como tu disse, não é fácil, não é todo mundo que tá disposto. Não é fácil, mas é simples, cara. Não é fácil, mas é simples. Fácil não é, mas simples é. Dá pra começar. Mas tem uma frase que é muito boa que eu vi esses dias, que é: ser feliz é simples, mas é difícil ser simples. É difícil ser simples. Cara, isso que a gente tá falando não é uma crítica às religiões, tá? Até porque, poxa, eu frequento uma religião hoje, eu já tive... E as religiões, elas estão certas. O que a gente tem que entender é que tu não pode ter barreira no teu conhecimento. E essa busca pela felicidade... Cara, eu gosto muito de uma história. Essa história conta de um empresário, um grande empreendedor, que um certo dia ele vai tirar férias. E ao tirar férias, ele chega numa prainha, naquela prainha tem um pescador. E o pescador tá lá pescando, papapá. E aquele pescador, ele costumava falar dentro daquele lugar: pô, eu sou uma pessoa feliz, eu sou um cara feliz. E aí, aquele empreendedor olhou aquele cara pescando, e ele pescava, e alguns dos peixes que ele pescava, ele comercializava para algumas pessoas ali da praia, e ele foi lá e começou a trocar ideia com esse pescador. Ele disse: pô, e aí, tudo bem? Há quantos anos você trabalha? Não, pô, eu já trabalho há tantos anos, eu pesco, eu revendo aqui. E aí o empreendedor, já com aquela pulga do empreendedorismo, ele disse: poxa, mas... por que tu não pega, então, essa pesca que você faz, esse excedente, e abre um lugarzinho para você vender, onde as pessoas possam vir, você pode trocar a tua mercadoria e você vai começar a ganhar mais dinheiro. E o pescador diz: pô, legal, interessante essa tua ideia. E eles: não, e com certeza, depois vai vender mais, e na medida que vende, você pode começar a ter uma franquia, você pode abrir essa empresa em mais lugares para que mais pessoas possam te visitar.
E ele, poxa, bacana a ideia, e o empreendedor naquela vibe continua, e depois tu coloca pessoas para trabalhar para você, e essas pessoas que trabalham para você vão te gerar renda passiva, porque tu vai franquear o teu negócio, e franqueando o teu negócio tu vai começar a ganhar muito dinheiro sem precisar trabalhar. E aí o pescador fala, sim, mas para que tudo isso? E eles assim, pô, é que daí tu vai trabalhar, vai ter pessoas trabalhando para ti, tu vai ter renda passiva, então tu vai poder descansar e vai poder ser feliz. E vai poder fazer aquilo que você quiser ao teu tempo. E o pescador olha e diz, pô, gostei da tua reflexão, mas por que eu preciso fazer tudo isso pra ser feliz se eu já sou feliz? E o empreendedor olha, caralho, velho, como assim? Tem essa também, né? Então, acho que essa busca pela felicidade, a gente condiciona o nosso bem-estar, a gente condiciona a nossa felicidade ao materialismo. Pô, Sim. Nossa, quando eu tiver aquele carro dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Tu tem o carro, outro dia tu já não tá mais feliz. Pô, Sim. quando eu tiver o meu relacionamento dos sonhos, eu vou ser feliz. Não é verdade. A gente não pode colocar condicionantes à nossa fé, a gente não pode colocar condicionantes ao nosso conhecimento, a gente não pode colocar condicionantes à nossa felicidade. Cara, isso tem que ser coisas genuínas que vêm da gente. E sobre aquela vibe que tu falou da grana, cara, tem um negócio muito interessante. Não sei se tu concorda, mas pra mim, cara, aquela frase, pô, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Cara, eu tenho algumas ressalvas dessa frase, porque pra mim, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro não muda as pessoas. Eu vim aqui te dar 100 reais, 1.000 reais, 1 milhão de reais, não vai mudar quem você é. A verdade é que o dinheiro, ele potencializa o que a pessoa já é. Sim, então concordo. você ter dinheiro potencializa a tua essência, e aí a gente volta pra tua identidade. Pô, hoje de tarde, antes de vir aqui gravar o podcast, a gente tava fazendo um projeto social. Eu e a Paula, amor, dá um oizinho aí pra galera. Cheguei. Mulher do embaixador do evento Despertar. Dá um oizinho aqui no microfone. Oi, isso aí. Cara, a gente tava fazendo um projeto social hoje de tarde. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando a gente vai fazer projeto social, tu pede lá, pô, vamos ajudar, vamos fazer uma doação. E a pessoa diz assim, olha, Matheus, eu até queria doar, mas a cesta básica tá cara e agora eu não posso. Eu disse, olha, não, tranquilo, não precisa doar uma cesta, você pode ajudar com aquilo que você tem. E a pessoa diz, tá, mas é que tá meio, realmente, eu tô sem grana agora, esse ano eu vou passar. Eu disse, tá, não, tranquilo. Então, olha só, nós vamos fazer a entrega na quinta-feira e vamos precisar de ajuda pra arrumar os saquinhos e pá. Então, tu vem aqui, doa um pouquinho do teu tempo pra ajudar. Bah, cara, minha agenda tá atropelada, eu tô sem tempo, não sei o quê. Não, então é o seguinte, cara, nós vamos responder as cartinhas do Papai Noel, eu te dou 2, 3 cartinhas, quando eu tiver tempo, tu responde as cartinhas, cara, bah, mas eu não gosto da minha letra, porque a minha letra não é... Porra, cara, sim. Entendeu? Então a verdade é, fazer caridade não é dar aquilo que sobra, é compartilhar aquilo que tem. Então se uma pessoa diz assim, pô, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer caridade, cara, tu não vai. Sim. Quando eu tiver dinheiro eu vou investir, tu não vai, cara. Se tu não investir 1.000 reais, se tu não investir 10 reais dos 1.000 que você ganha, tu não vai investir 1 milhão quando você tiver. Sim. Então, acho que a gente precisa dominar dinheiro, cara. O dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés, dinheiro tem que ser um servo. E tu tem que aprender sobre educação financeira, tu tem que aprender sobre geração de renda, porque tudo isso aqui vem para te servir. E quanto mais você domina isso, menos você é dominado. É aquela verdade. Tudo que você não domina, um dia dominará você. Sim. Então o dinheiro, cara, não muda ninguém. Pelo menos pra mim, dinheiro só potencializa aquilo que você já tem dentro de si. Eu concordo, mano. Concordo plenamente. E essa coisa de se dominar, acho que tá muito ligado a nós mesmos também, né? É o autoconhecimento. Por que as pessoas não querem se autoconhecer? Porque não tem só coisa bonita dentro de nós, né? Eu gosto dessa filosofia da luz e sombra, né? Só que aí o que acontece? As pessoas não são capazes de olhar para elas e aí elas são dominadas pelas próprias sombras, né? Porque elas não sabem que elas existem. Então eu acho que, né, no fim tudo vai dando um nó e vai se encontrando. Mas assim, não tem, cara. O que a gente tá para falar aqui, tá para falar, né? Se as pessoas quiserem aprender com nós, estamos disponibilizando, né? Tem um evento, vai surgir outras coisas. Mas assim, é o autoconhecimento, é o dinheiro, é a espiritualidade, não tem, é aprender, essas coisas são os pilares para a felicidade, não tem. E eu concordo muito com o que tu diz dessa coisa do, né, que é o fundamento do budismo, né, que é o agora que a gente tem que viver, a felicidade é agora também. Então mesmo se tu não tem dinheiro agora, se tu tá triste, a gente tem que olhar e sentir e ser feliz e se apaixonar pelo processo de melhorar as coisas. Mas enfim, cara, acho que a mensagem é se apaixonar por você. Se apaixone pela tua vida, cara. Tenha tesão pela tua vida, por aquilo que você quer conquistar. Amar a si mesmo, amar a si mesmo, cara. É amar aquela história, si pô, mesmo. eu não consigo amar aos outros. Tu não te ama, cara. Tu se olha no espelho e diz, porra, eu sou um bosta. Cara, se você não... A gente só consegue dar pros outros aquilo que eu tenho em mim. Sim. Então, se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não gosto de quem eu sou, se eu não aceito o dinheiro, cara, se você não aceita... Prosperidade
Isso está na Bíblia, de novo. Prosperidade não é materialismo. Cara, prosperidade tem que ser aceitada. Nós já somos prósperos, mas é aquela história que Salomão falava muito isso. Para quem não leu o livro de Salomão ainda, cara, e o Fantástico. Eu não li. Porra, isso é incrível, mano. Salomão, muito bom livro. E ele diz assim, não existe nada novo debaixo dos céus. Debaixo do sol, alguma coisa assim, isso. Não existe nada novo debaixo do sol. O que ele quer dizer? Cara, que no mundo... tudo você vai apenas revelando e aceitando. E aquilo que você não aceita não chega até você. Então se eu falar pra ti, cara, tu te imagina com R$1 milhão na mão? Pô, não me imagino. Nunca vai ter. Nunca vai ter, cara. É um processo de aceitação. Ah, aceito R$1 milhão, vai cair na minha mão? Claro que não vai, tu tem que plantar. Mas a aceitação tem que acontecer. Agora eu vou falar uma frase que tu vai gostar. Porque eu sei que tu gosta dele, do Joel J. Massa pra caramba. Que é o campeão não se surpreende, né? O campeão não se surpreende, ele sabe o quanto ele treinou, ele sabe o quanto ele plantou, ele vai colher. Todo mundo tá lá, né? Ele até... Isso... Não, isso foi num outro livro que eu li, que conta a história de um nadador, que os caras são a equipe de nadadores e tem o campeão mundial, né? E aí enfim, a equipe dele treina com ele todos os dias e tal, e aí num certo dia chega um cara mais de idade, assim, e chega pra treinar junto, né? E aí eles vão lá e apostam uma... É real essa história, não sei se é o Michael Phelps, enfim, mas aí eles vão apostar uma corrida, né? O atual campeão e o outro. E aí o atual ganha, né? Mas o time todo fica pasmo com a performance do outro, né? Tipo, falam, não, mano, esse cara é um peixe, esse cara nasceu pra nadar. Por quê? Porque eles estão todo o tempo ali treinando com o cara e vendo ele treinar. Então eles veem o progresso, né? E aí o outro cara que eles nunca viram, e ele aparece e faz, né? Vai pau a pau com o outro cara, parece magia. Então é isso que, né, que as pessoas, que assim, as pessoas que acham que a vida delas vai melhorar do nada e elas estão ali, não estão fazendo essa coisa constante, elas estão se iludindo completamente. Cara, ninguém e essa é a realidade, né, da maioria das pessoas. Elas estão ali ferrada, mas tem uma esperança falsa, né? Tipo, não, vai acontecer alguma coisa, vai mudar. Cara, é todo dia um pouquinho é o crescimento. Não acontece milagre. 1% né? por dia. 1% não acontece milagre. Cara, pra mim o milagre acontece no momento que tu abriu teu olho e respirou. Depois é contigo, cara. Abriu teu olho, respirou, não, é contigo. O milagre já aconteceu. Esse é o milagre, já cara. aconteceu. O resto é né? contigo, cara. Não tem mistério. Então, assim, ó, é exatamente isso. O campeão não... Poxa, agora na época do internet, do digital, a pessoa diz assim, pô, olha aquela pessoa, ela surgiu do nada. Ô, esse cara explodiu do nada. Como do nada, cara? Como do nada? Ninguém vê por... Daqui a 10 anos vão estar falando de nós, também, cara. do nada, Pô, surgiu do nada, caraca, nós aqui, velho. manhã, tarde e noite, se falando no WhatsApp, correria, vai pra um lado e tu vai pra cidade, vai pra outra. Daqui 10 anos, não, quem que é esse cara aqui, mano? Do nada o cara surgiu, cara, a história do empreendedor é assim, a história de todas as pessoas é assim. Ninguém fica rico do nada, ninguém explode do nada, ninguém desperta espiritualmente do nada. É um processo constante, cara, é um processo constante. E pô, tu falou do despertar, cara, pra que vir no despertar? Preciso vir no despertar para despertar? Sim. Não, cara, o despertar tu pode fazer na tua casa, cara, tu pode começar inteligência emocional, autoconhecimento, empreendedorismo, mas qual que é a diferença? As pessoas, elas têm vontade de começar, mas elas não têm método. Ela falta método, falta energia e falta resultado de como que eu saio do ponto A e como que eu chego até o ponto B. Esse é o fato. Então, você pode começar na tua vida 1 ano para autoconhecimento, mais 1 ano para perdão, mais 1 ano para você se ter inteligência emocional, e aí tu lê livro, e vai 5, 10 anos, e tudo isso a gente vai viver num dia imersivo, com as melhores pessoas, as pessoas referência nas áreas delas. É um time absurdo. Cara, é um time absurdo, cara. Eu não acreditei quando cara, eu vi. Eu quando falei pro primeiro patrocinador, eu disse, olha, vou trazer esse evento Peixinho, ele disse, cara, Mateu, tu é fora e tu é fera. O cara me falou assim, ó, tu tá maluco, cara, entendeu? O primeiro é um orçamento violento, cara, um negócio que a cidade nunca fez, que num lugar nunca fez, mas é pra isso. É pra que as pessoas tenham um método de energia e resultado. Existe muito curso de vendas, de marketing, de empreendedorismo, sim, são eventos incríveis, só que a verdade é que não adianta dominar ferramentas, eu não sei a porta pra abrir. Tem muito curso de autoconhecimento, de despertar da consciência espiritual, até falar com ET e sei lá o quê, só que a verdade é que se tu tiver tudo isso e não souber como que eu uso isso na minha vida prática, não adianta. Então o despertar, eu poderia dizer que ele vai te antecipar resultados, cara, é uma vivência, é uma experiência, é um método que ele vai te dizer, ele vai te fazer uma catarse, vai te dizer, cara, agora eu pego na tua mão e você vai por aqui. Desperto você está. Agora a responsabilidade é tua, segue o teu voo. Mas vamos colocar o avião de toda a galera que estiver lá, vamos colocar o avião no ar, velho. Na direção certa. Então, se tu fosse, né, tu acabou de falar isso, mas pra fixar, assim, com poucas palavras pra definir, a gente ir encerrando também logo,
Qual é, tu já participou, né, dando e também indo em outros treinamentos e cursos, qual é a principal diferença que a gente pode dizer assim, né, o que o Despertar traz de novo que os outros eventos ainda não trazem? Cara, não é porque eu tô participando, mas eu nunca vi um negócio assim e posso garantir pra vocês. Cara, eu invisto grana pra caramba em treinamento, porque eu sou mão de vaca. Sabe aquela história que o italiano, ele coloca um sorrisal na mão, ele coloca, ele nada, o Uruguai chega do outro lado, o sorrisal ainda tá intacto, tá? Então eu sou esse cara, mas pra livro, conhecimento, cara, é uma coisa que eu gosto de investir. E a verdade é que assim, o que vai ser o Despertar? O Despertar vai ser realmente um movimento com experiência, com dinâmica vivencial, com palestra, com transformação, com momentos, porque a maioria dos cursos, eles são muito no modelo que pra mim já é um pouco retrógrado, modelo congresso. Ativo, passivo. Então tem o ativo aqui falando, o passivo escutando, esse passivo faz uma interpretação do que escutou e tenta colocar algo em prática na vida. Então são poucos cursos que realmente tem vivência, que realmente você participa, que realmente você se engaja. Então eu acho que a principal diferença do Despertar para os outros treinamentos é a capacidade de unir mundos que são muito diferentes, ou pelo menos que as pessoas encaram como muito diferentes, é unir essas duas realidades e vamos dizer assim, ó, cara, ficar nu na frente da plateia, cara, tirar os tabus, entendeu? Tirar o tabu, falar de dinheiro na verdade, falar de vendas na verdade, falar de geração de renda, falar de espiritualidade sem tabu. Então assim, ó, cara, você que tem amarras, você que tem, pô, eu tenho medo, eu quero fazer alguma coisa, cara, o Despertar tá aí. Você que diz, pô, eu não acredito em nada, nem vem pro evento que não vai adiantar. Tem que vir pro evento, cara, nu. Tem que vir no evento dizendo assim, pô, tô disposto aberto. a viver, é a única condição. a viver isso aqui. Viveu isso aqui, cara, o resto deixa conosco. É isso aí. Mas, mano, eu acho que vamos encerrando aí esse nosso episódio. Foi muito bom, mano. Melhor que eu esperava. Vamos agradecer aí a tua presença, o estúdio que tá recebendo a gente aí, né? E bora pros próximos. Não sei se tu quer dar mais alguma consideração final aí. Vamos lá, cara. Então, agradecer de novo também, agradecer a você, o estúdio, agradecer a namorada do embaixador que tá aqui pela presença, por servir o mate pra nós. E, cara, eu acho que a mensagem que fica hoje é o começo de um movimento. E a mensagem que eu quero deixar é que toda vez que a gente começa um movimento novo, dá medo. Quando a gente pensou no Despertar, deu medo. Quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, dá medo. Mas a verdade é aquela velha máxima: não tema que a sua vida termine. Tema que ela de fato nunca tenha começado. Então o Despertar é um convite para que a tua vida de fato comece. Isso aí, se vemos na próxima. É isso aí então. Fechou, velho. Valeu.